ter a capacidade de entender o papel do ser humano no universo. E qual o papel do ser humano no universo? Que a gente está aqui para evoluir, a gente não está aqui para ficar perdendo tempo, não fazendo nada. Uma pessoa sem propósito, que é a execução desse sentido, em geral, ela pode deprimir, ela pode adoecer, porque a vida deixa de ter sentido se ela não tem um propósito de executar. Porque o que é sabedoria? É eu ter uma noção de como o mundo funciona, quem sou eu, qual o meu papel nesse universo e fazer isso no tempo certo. Eu sempre digo que um sábio sabe a potência do tempo, porque tem coisas que levam tempo para acontecer. A maioria, eu diria que as coisas boas levam tempo, as coisas ruins são rápidas. Né? Então, assim, não existe essa coisa imediata que hoje está todo mundo tão viciado em likes, em festas, como se o mundo fosse acabar amanhã. O mundo acaba para quem acaba, né? A verdade é essa. O que não pode ocorrer é a gente transformar a nossa vida, que é curta, em algo pequeno ou medíocre. Isso não tem a ver. Então, sabedoria, eu diria que é você ter a capacidade de entender o papel do ser humano no universo. E qual o papel do ser humano no universo? É agregar à sua vivência valores, virtudes. O que é virtude? É você praticar os valores. Porque tem muita gente que fala de valores, mas não pratica nada. E sabedoria? A sabedoria que vai me dar o entendimento do meu tempo, das coisas que precisam amadurecer, daquilo que eu não posso fazer hoje, o que eu planto para colher amanhã. Então, a sabedoria vem com o tempo, eu não tenho dúvida. A juventude, ela é anti-sabedoria. A juventude, ela tem uma impulsividade, ela tem uma energia, ela tem um querer, uma pulsão de vida que muitas vezes ela não para analisar. Então eu vejo hoje uma geração mais nova sem um pingo de sabedoria, apesar de terem muito conhecimento técnico. Eu nunca vi uma geração com tanto conhecimento tecnológico, mas nunca vi uma geração com tão pouca sabedoria. Então você vê que tudo é rápido, os amores são líquidos, as verdades são líquidas, tudo passa, é muito rápido, o tempo todo. Então, eu diria que sabedoria é uma das melhores coisas do mundo. Nós estamos vivendo tempos onde as pessoas são descartáveis, né? As pessoas desmancham um relacionamento por WhatsApp, né? Não é nem mais uma ligação, é por WhatsApp. Então, assim, isso me deixa um pouco triste, porque nós estamos perdendo essa essência humana, que é de ter e valorizar valores, praticar esses valores e ter a sabedoria para saber a hora de praticar esses valores, a hora que eu escolho os meus valores, porque não tenha dúvida, é isso que eu estou falando. A vida acaba para quem acaba. E eu costumo dizer o seguinte, a gente morre, não se transforma numa outra pessoa. A pessoa que morreu é a pessoa que viveu. Eu costumo dizer que eu quero, quando a morte chegue, me encontre fazendo esse passo a passo, né? Dos valores, virtude, sabedoria, porque a gente é eterno, a gente continua. Então, essa coisa tipo assim, morreu, virou santo, ou morreu, virou demônio, não existe, né? A vida é um contínuo, material e não material. Então, eu acho que quando a gente adquire sabedoria, que é o conhecimento a favor da evolução, aí a gente está chegando num ponto bom. Se você for pensar assim, o sentido da vida, qual o sentido da vida se a gente for observar pela forma lógica? Você nasce carequinha, sem dente, sem saber nada, sem andar, sem falar. Aí você vai se desenvolvendo, aí cabelinho vem, dentinho, troca o dentinho, estuda a beça, E quando chega lá, 40, 50, 60, você começa o cabelo diminuir, cai mais cedo, dentinho, você vai perdendo um pouquinho de memória e um dia você vai embora. Qual o sentido lógico da vida? Se você for pela lógica, nenhum. Mas aí, se você for pensar bem, se a vida lógica não tem sentido, cabe a gente dar sentido à vida.
Por isso que o ser humano tem o tal do livre-arbítrio. Você pode escolher dar sentido à sua vida ou pode deixar a sua vida passar em vão. E aí o sentido da vida, eu digo o seguinte, se tem um sentido na vida, ele vem com pista. Eu acho que foi dado pista. O Criador deu pistas pra gente. E eu acho que a grande pista para você saber o sentido da vida são suas aptidões, são seus talentos, os seus dons. Porque as pessoas vêm com aquilo, não é uma coisa... O que é o talento? É uma coisa que você faz desde criança muito mais fácil do que outras coisas. Então, assim, eu digo que o sentido da vida... a gente tem que facilitar, observar quem eu sou, o que eu faço diferencial, o que eu fui dotada, né, para escutar as pessoas, para ajudar as pessoas. Aí eu vou pegar e vou dar sentido à minha vida. E a grande questão do sentido é você pode dar sentido, mas o sentido eu posso, tipo assim, eu toco música, então eu vou ficar tocando para mim. Aí que vem o propósito. Porque o propósito é executar o sentido da vida. Eu vou executar o sentido. Então, o sentido tem a ver com a descoberta do que eu estou aqui, o que eu trago para executar. E o propósito com a execução. E eu digo uma coisa mais, que quando você descobre o sentido da vida, você executa na forma de propósito, e você divide esse sentido da vida com os outros, aí é a glória da vida. Eu digo uma coisa, quando você sabe para o que você veio, e você começa a dividir isso, fazendo bem para você e para as pessoas, você faz o que eu digo que é ser um ser humano completo. Que a gente está aqui para evoluir, a gente não está aqui para ficar perdendo tempo, não fazendo nada. Uma pessoa sem propósito, que é a execução desse sentido, em geral, ela pode deprimir, ela pode adoecer, porque a vida deixa de ter sentido se ela não tem um propósito de executar. Fazendo o seu melhor para despertar o melhor do outro. Isso é bacana, mas isso pode ser feito com música, isso pode ser feito com poesia, e você pode mudar de sentido, né? Porque eu sinto o seguinte, se a gente identifica esse talento, esse dom muito cedo, a gente evita tanto sofrimento. Porque aí a gente já bota a pessoa nesse propósito. Porque eu fico com muito medo, porque eu recebo muito e-mail assim, eu não tenho a menor ideia qual o sentido da minha vida, eu não sei. Todos nós temos. E vem com a cola. Eu digo que Deus deu a cola. Se você tem uma habilidade maior para uma coisa, certamente aquilo está dentro do que você tem que fazer. Não vem em vão, né? Tipo assim, eu cito várias pessoas, eu já vi pessoas assim que têm uma habilidade com bichos que é surreal. Tipo assim, que o talento, o dom, ele é a maior certeza de que a gente foi criado com um determinado fim. O livre-arbítrio não é escolher exatamente o que você vai fazer, é executar a sua tarefa, para o que você nasceu. No Nordeste tem uma frase que eles falam, a gente é para o que nasce. Eu acho lindo isso, a gente é para o que nasce. Que é exatamente essa coisa, você já nasce com dons, você já nasce com talentos. O que acontece é que a sociedade da gente vai distorcendo isso. Aí você vai e começa a ganhar um dinheirinho fazendo uma coisa. Aí você acha que aquilo, se aquilo gerou dinheiro, você entra naquilo e depois não sai. As pessoas confundem dar sentido à vida e sustentar a vida. Não é. Então você pode ter um emprego que não é o sentido da sua vida, mas você pode arrumar tempo para fora dali desenvolver. Quem sabe um dia você consegue viver do sentido da sua vida, né? E fazer disso um grande propósito. Aí é a felicidade plena. Aí é a verdadeira felicidade, com certeza. Eu acho que há muito tempo a gente vive uma ditadura da felicidade, como se felicidade fosse um estado constante, como se as pessoas pudessem viver o tempo todo felizes. Então você vai ver, nunca se escreveu tanto sobre felicidade, nunca se escreveu tanto autoajuda para a felicidade, fórmulas mágicas para a felicidade, como se a felicidade fosse um produto. Eu tenho muito medo se não estão transformando a felicidade num produto. Porque, assim, felicidade é uma coisa que depende da genética, depende de escolhas que a gente faz e depende do ambiente. Para você ter uma ideia, os estudos mostram que 50% depende da genética. Essa coisa de você herdar uma predisposição a pensamentos melhores, a otimismo. 40% depende das escolhas que a gente faz, que é aquela coisa que você
às vezes sabe que uma pessoa não é tão legal para você, mas você mesmo assim arrisca. Mas a intuição diz que não, mas você arrisca. Então tem a coisa das tuas escolhas. E tem a coisa, por incrível que pareça, o ambiente ao redor, só 10%. Então felicidade, de fato, é algo que está muito mais ligado à nossa visão de mundo e não do que está acontecendo. Claro que tem exceções para situações muito extremas. Então, assim, a gente tem que analisar que felicidade não é uma coisa que você compra, não é um produto que você compra, não tem como fazer isso. Felicidade é você repensar a maneira de ver a sua vida. Primeiro que a gente tem que atualizar o que é felicidade. Felicidade é um estado onde você se sente bem e confortável com você, independente do que está em volta, independente do que está acontecendo. Porque eu vejo muitas pessoas estarem sempre assim, eu vou ser feliz o dia que o meu filho passar numa faculdade. Aí eu vou ser feliz quando meu marido me der atenção. Aí eu vou ser feliz quando eu tiver o trabalho dos meus sonhos. Não existe isso. Porque não existe essa condição perfeita para viver. A gente não vive. Passa, né? Não, e a vida, a felicidade, talvez, se a gente pudesse dar uma definição, é você poder caminhar na jornada da vida sabendo que ela tem altos e baixos. Não existe isso. E ter uma visão proativa. Porque assim, vai sofrer? Vai. Mas você sabe como reagir a isso. Não adianta você, tipo assim, eu não vou ter nenhum sofrimento. Aí quando tem, você se desespera totalmente. Vai passar. Os momentos bons passam e os momentos ruins também passam. Viver uma oscilação. Se você olha para a natureza inteira, o tempo todo está em fases. Né? Se você pegar as estações do ano, já prova isso. Se você olhar para o mar, tem a hora que ele está calmo, tem a hora que ele está com ondas maiores, tem horas que está de ressaca. E nós somos parte da natureza. É que a gente sempre se isola. O homem tem essa coisa de observar a natureza como se ele fosse um ser superior a isso. Nós não somos, nós somos parte da natureza. Então, felicidade é você ter esses altos e baixos, é você fazer essa oscilação, mas sem nunca perder esse senso de conforto. Então, assim, é muito mais essa maneira de você olhar a vida, essa perspectiva. Agora, coisas que são infalíveis para a gente poder, que a gente já sabe contribuir para a felicidade, é você ter relações absolutamente saudáveis, sejam elas afetivas, seja entre amigos, afeto em geral, de qualidade, não de quantidade. Né? Ter relacionamento cara a cara, né? Deixar de ser relacionamento virtual, a gente precisa desse contato. A gente ter também propósito e sentido de vida. Isso é fundamental. E uma outra coisa, descansar. Não existe felicidade sem descanso. Então, assim, para a gente fechar, essas 4 coisas são absolutamente essenciais. Relações afetivas de qualidade, descanso, sentido, propósito da vida e relações cara a cara, mão a mão. Já pensou em ter uma biblioteca de livros online? Onde você pode acessar diversos livros, temas e autores. Livros sobre finanças, investimentos, mentalidade, entre outros temas. Acesse o link que está na descrição do vídeo para saber mais.